É difícil ver pessoas morrendo aqui fora. Eu sei que a sessão de comentários vai transformar isso em um debate político. Vou ser franco, este é um episódio bem pesado. Neste episódio você vai conhecer Juan. Eu o conheci 12 horas depois que seu amigo morreu, não muito longe da minha terra de desidratação. Você vai conhecer Pedro Alfonso, que saiu do mato a uns 10 metros de mim. Você verá dois caras dançando na minha câmera de caça e como os salvei a quase 1000 quilômetros de distância. Vou reservar minhas opiniões sobre esse assunto para o final do episódio. Por enquanto, eu só quero contar a história, e acho que a história fala por si só. É pesado quando você está aqui fora e vê pessoas morrendo? Se você se lembra, lá no episódio 5, eu tive uma reunião em Sierra Blanca para encontrar um empreiteiro chamado Ruben, que na verdade não apareceu. E isso me deixou com um dilema estranho. Devo deixar minhas coisas lá no acampamento ou devo voltar para o acampamento? Foram 2 horas na estrada de terra e mais 2 de volta para Sierra Blanca antes de ir para casa. Eu devia ter colocado tudo na caminhonete, só por precaução. Sei que não faz sentido dirigir até lá, só preciso ir para casa, mas isso é uma droga. De Sierra Blanca. Decidi ir para casa. Estou no deserto. Quem mexeria no meu acampamento? Instalei uma câmera de caça nessa viagem e consegui a primeira foto. E eu fiquei muito animado, mas não era o tipo de animal que eu esperava ver. Eram 4 homens de camuflado carregando mochilas pesadas. Isso não indica necessariamente tráfico de drogas. Conversei com um delegado aqui que disse que provavelmente é meio a meio e eu sempre andei armado por aqui. Mas isso só reafirmou a mentalidade. Na próxima viagem, eu voltaria. Eu pensava que alguém viu minhas coisas. Será que ainda estarão lá? Há 6 semanas, saí da propriedade de repente e deixei tudo para trás. Meu equipamento de camping, suprimentos de água, medicação e iPad. E eu não faço ideia se ainda vai estar lá ou não. Agora estou prestes a descer para o cânion, fazer algumas curvas e então vou ver o que tem lá. Eu estava fazendo a curva que marca o limite da minha propriedade e vi esse garoto simplesmente andando pela estrada. De novo. 2 horas descendo uma estrada de terra, não vi nenhum sinal de vida. De repente você vê um garoto de moletom, sem suprimentos, andando na estrada. É chocante. Não, ele não é meu primo. Somos apenas um grupo. Eu fico triste por eles. Você tem comida? Sim, eu tenho. Ok. Água também? Tenho, mas encontrei ali. Sim, na minha terra. Sim. É minha propriedade, mas fico feliz que você tenha descoberto minha água, já que você precisava dela. Você usa um mapa? Sim, um mapa pequeno em meu celular. 5 milhas ao norte do rio fica a colina que você vê, chamada Pico da Águia, e é naquela direção. E a cidade de Van Horn fica a cerca de 25 milhas. Qual é o seu nome? Meu nome? Sim. Juan. Juan, não, sou o Sean. Prazer em conhecer você. Eu sei que é uma decisão difícil e não é justo, mas eu não quero cometer um crime. O que você quer fazer? Sim? Patrulha de fronteira. Vamos? Você quer andar com a gente? E quando voltarmos, vou liberar um espaço dentro para você ir com a gente. Tudo bem? Sim, Deus te abençoe. Eu pedi para o Juan entrar na minha caminhonete e ele estava morrendo de medo, ele estava absolutamente apavorado. Não me preocupei com um ataque, pois ele parecia mais assustado comigo do que eu com ele. Mas quando você está lidando com alguém que está desesperado e que talvez não esteja tomando as decisões mais racionais,
Colocar essa pessoa no meu veículo, onde ela teria a oportunidade de lutar e potencialmente fugir com ele, poderia me colocar em uma situação perigosa. Eu lidaria com isso de outra forma daqui pra frente. Claro, há coisas maiores acontecendo. Eu preciso ajudar esse senhor a chegar em segurança. Ele teve sorte de ter encontrado meu acampamento e se servido da água. Eu disse a ele que fico feliz que ele tenha feito isso, né? A vida dele é valiosa e importante. O menos importante agora, comparado ao que senti há 5 minutos, é que minhas coisas ainda estão quase todas aqui. A água e o fogão parecem estar lá. Minha mochila, ainda não conferi se o iPad está lá. A cama está lá, então parece que está tudo certo e quase tudo intocado. Agora tenho outra prioridade maior. Basicamente, vou apenas esvaziar o caminhão, deixar tudo pronto para ir, e depois vou levar este cavalheiro para um lugar seguro. Cerca de 30 minutos depois que encontrei Juan, outro agente aleatório da patrulha de fronteira simplesmente passou de carro. Expliquei ao agente sobre a comida, a água e que provavelmente há um migrante morto no deserto. Este é o Juan. Você acabou de pegar ele agora? 20 minutos atrás? Você tem identidade? Vou buscar o outro cara. Migrantes cruzando o deserto em perigo podem apertar um botão de emergência que aciona os agentes da patrulha de fronteira mais próximos. Não sei o resultado exato, provavelmente os amigos do Juan apertaram o botão. Juan, que Deus te abençoe. Até mais, boa sorte. E Juan seguiu seu caminho. Desejei tudo de bom, disse que Deus o abençoe, boa sorte e que oraria por ele. Sabe, eu me sinto muito culpado agora. Não consigo imaginar o que ele acabou de passar. Espero de verdade que ele fique bem. Eu sei que agora ele vai ficar bem, mas estou bem chateado. Tive a experiência de conhecer Juan um dia após o amigo dele morrer de desidratação no deserto, e essa história nunca foi contada. Ninguém sabe disso. O cara morreu, eu nem sei se a família dele sabe. E não tem corpo. E ele simplesmente sumiu. Acabei de voar com meu drone e ao fotografar minha propriedade, vi 4 gaviões circulando e suspeito fortemente que o corpo esteja ali. Então eu vou enviar o drone para dar uma olhada e chamar a patrulha de fronteira para que eles saibam onde procurar o falecido. Voei até onde vi os 4 urubus circulando, mas não encontrei sinal do corpo. Decidi voltar para Sierra Blanca, onde teria sinal de celular e poderia contatar a patrulha de fronteira. E Pacheco havia me respondido por mensagem. Avisei que vi falcões circulando a cerca de 900 metros da minha propriedade, onde nunca tinha visto antes. Eu acho que é um corpo. Juan e seus amigos estavam andando no canyon, onde seus compatriotas sucumbiram. Eu pretendo ir até lá e pelo menos ver se conseguimos encontrar o corpo para que ele possa ter um enterro digno. Para o bem ou para o mal, não encontramos nenhum resto mortal no canyon, mas a história dos migrantes cruzando minhas terras não terminou aí. Sim, ainda penso na busca pelo corpo do amigo dele com um drone. Foi a única vez em todo o ano que estive aqui que vi mais de um urubu de cabeça vermelha ao mesmo tempo. Então tenho quase certeza de que algo ruim aconteceu por lá. Acho que está fora do limite da minha propriedade, mas não muito longe. E está... Um lembrete de como é aqui fora. Nessa mesma viagem, 2 dias depois, meu amigo Brandon e eu estávamos no início da Oxford Canyon Road, lidando com um problema mecânico em um equipamento. Esse cara simplesmente saiu do mato. O nome dele é Pedro Alfonso, e ele me deu o maior susto. À noite, há uma placa, um semáforo que é azul e vermelho. E você pode tocar nele ou algo assim, e a patrulha de fronteira vem até você se você precisar. Ao trabalhar no equipamento e cuidar da sua vida, você está sozinho no deserto. E então, de repente, alguém aparece a 3 metros de você ou a 10 metros de você. Se eles quisessem fazer algo ruim comigo, eu nem saberia que estavam ali. Fica do outro lado dessas montanhas. É muito, muito, muito longe.
Ele estava tão despreparado quanto Juan. Eu simplesmente não conseguia entender aquilo, pelo menos não naquela época. Que ele estava a 400 metros do Rio Grande, ele já estava aqui há dias. Ele tem 1 litro de água e está andando até a rodovia 90, que fica a 40 quilômetros naquela direção. Desejei boa sorte, dei água e comida, nunca achei que o veria de novo. Então hoje, o agente da patrulha de fronteira começou a passar de carro. Eu acenei para ele só para fazer algumas perguntas sobre segurança. No fim, Pedro Alfonso estava no banco de trás, e foi um grande alívio ver que ele estava seguro. O que mais me deixou feliz foi que, quando o conheci, disse: se estiver em perigo, há um farol de resgate no alto da montanha piscando azul e vermelho. Se você estiver em perigo, vá apertar aquele botão e a patrulha de fronteira vai vir te buscar. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele subiu, apertou o botão e do banco de trás disse: Deus te abençoe. Assim me despedi dele. E eu disse para ele: você também, te desejo boa sorte, mas agora você está seguro. Pedro Alfonso atravessou ao pé da estrada Oxford Canyon. Meu amigo Bill é dono do rancho lá embaixo e há uma passarela que atravessa o rio. Não é difícil descobrir como atravessar o Rio Grande. Você pode ver a trilha ali. As vacas estão paradas onde os humanos surgem. Depois basta andar aqui, atravessando um matagal. E voilá, a América está lá há 60 anos. E antigamente, mais de 50 pessoas vinham do México para trabalhar durante o dia nos ranchos locais e depois voltavam. Isso também indica como essa área mudou? Que a terra está tão degradada que não há ninguém trabalhando aqui. Tipo, simplesmente acabou. O que é um ótimo motivo para eu fazer um projeto de reflorestamento e trazer a agricultura de volta para cá. Mas é perigoso aqui fora. Ao conversar com um agente da patrulha de fronteira, percebi que é mais útil ouvir deles do que apenas confiar na minha palavra. Ainda é meio selvagem aqui fora. Eles são conhecidos por serem violentos. Coisas que eles têm feito lá em Cortado é lidar com muitos migrantes desaparecidos. Porque os cartéis rivais estão matando migrantes que tentarem contrabandear pelo território disputado. Meu Deus. Eles interceptam uma caminhonete cheia deles e dizem que estão libertando eles. Eles os levarão a uma região isolada do deserto, matarão todos e os enterrarão lá. Os cartéis os exploram e os colocam em risco ao deixá-los morrer no deserto. Eles enfrentaram a tempestade de inverno. No ano anterior, eu tinha acabado de chegar aqui. Mas na sua região, eles os fizeram atravessar a fronteira durante a nevasca e acabamos fazendo mais de 200 resgates na nevasca. Insensíveis, eles não se preocupam com o bem-estar dos migrantes, não importando se vivem ou morrem. Tudo o que eles se importam é com o dinheiro que podem explorar deles no processo de contrabando. Isso me lembra quando tentei atravessar as montanhas índio dirigindo pelo desfiladeiro com meu amigo Ken para chegar aqui. E essa senhora da Guatemala, ela estava simplesmente andando por um desfiladeiro no deserto e já estava aqui há 5 dias. Eu não consegui filmar todo aquele encontro, embora Ken tenha gravado um pouco de vídeo no veículo dele atrás de mim. Ela estava, na verdade, em boas condições. Tinha água suficiente, tinha comida suficiente, mas também estava pronta para desistir e estava procurando pela patrulha de fronteira. Então, na verdade, eu a deixei seguir o caminho dela porque ela estava a apenas 1 quilômetro da estação de pesquisa e, tipo, era bem óbvio. É só seguir o caminho para chegar lá. E aí você tem esse engraçadinho. Bom dia. Pra onde vai essa estrada? Para onde você está indo? Eu me perdi. Você precisa da patrulha de fronteira? Eu não sei. Porque esses carros são deles. Eles podem te resgatar. Mas depende do que você quer. Se você quer que eles te resgatem, não arrisque. Você está melhor assim. Vai direto para uma cidade chamada Sierra Blanca. Esse cara está me pedindo dinheiro. Você não tem o quê? Dólar. Não, sinceramente, você não precisa de nenhum. Ok, obrigado. Boa sorte. Estamos no meio do deserto. O que você vai fazer? Vai fazer compras quando chegar na Praia da Marfa? Tipo, não tem onde gastar dinheiro. É totalmente inútil. Às vezes acho que vem um gringo e pensam: ah, dinheiro. Enquanto estou aqui, já passei por situações ridículas em que essa mulher quer que eu seja seu Uber porque está cansada. Ou esse cara me pedindo dinheiro, no meio do deserto. A vida está ficando ridícula.
E então aparece uma imagem muito estranha na minha câmera de caça, e isso foi uma experiência surreal. Tô no meu escritório, trabalhando com minha equipe no meu negócio, e então, sabe, essa imagem aparece na minha câmera de caça. Do jeito que eles estavam olhando para a câmera era tão intencional, eu tive uma forte suspeita de que eles estavam pedindo ajuda, mas eu estava olhando para uma imagem estática. Minha câmera de caça suporta vídeo, mas leva pelo menos 12 horas para o vídeo ser enviado, às vezes 24 horas. Então não é para ser atualizações em tempo real. Você realmente precisa saber que um cervo está no seu alimentador exatamente neste momento? Precisei tomar uma decisão. Quero chamar a patrulha de fronteira para eles porque acho que estão sendo resgatados ou estou denunciando. E eu decidi que parece claro o suficiente para mim que preciso ligar e honrar o pedido de ajuda desses caras. E quando eu vi o vídeos, aquilo confirmou isso. É uma câmera, olha só, nos ajuda. Eu continuo sentindo sua falta. É esse vai e vem de ver uma pobreza desesperadora e pessoas tomando decisões extremas porque não há uma opção boa. E aí vem a comédia, basicamente as pessoas me pedindo para ser o Uber delas, ou me pedindo dinheiro. Ou simplesmente ver pessoas andando naquela encosta com uma lanterna no meio da noite. De certa forma, me coloquei nessa situação porque sabia do problema ao comprar a propriedade. Mas eu não aceitei assistir pessoas morrerem. Eu realmente não tinha noção, como texano, de como a situação é ruim porque eu estou na região de Fort Worth. E claro, a gente vê imigrantes ilegais, mas eles estão trabalhando, já fizeram a jornada, estão seguros, estão encontrando empregos como diaristas. Eles avançam para a próxima fase, tornando toda a jornada válida. Estou acompanhando tudo enquanto acontece. Como morador dos subúrbios, vi as notícias de 50 migrantes morrendo na traseira de um caminhão em San Antônio no ano passado. E eu não tenho poder ou autoridade para fazer a diferença. Então o que eu escolho fazer é fazer a diferença que eu posso. Eu acho que muita gente tem essa motivação de que você precisa ir até as alavancas de autoridade e começar a exigir que as pessoas façam mudanças. E eu realmente acredito em soluções de baixo para cima. Que se eu comprar essa terra e começar a construir minha floresta no deserto, eu não preciso da permissão de ninguém. Eu não preciso coordenar com ninguém e não preciso usar autoridades do governo para fazer isso acontecer. Eu simplesmente vou lá e começo a trabalhar. E com relação à imigração, eu não tenho nenhuma influência sobre a política de fronteira e não vou defender nem mais imigração nem menos imigração. Mas o que eu realmente espero que saia deste vídeo é que alguém que esteja assistindo fique mais consciente de como a situação é ruim. Nós não sabemos quantos deles estão morrendo, mas se eu, basicamente aqui no deserto, você sabe, eu tenho um amigo comigo. Mas mais ou menos sozinho, né, estou encontrando pessoas que estão morrendo. Quantos outros estão aqui fora? Quantas pessoas morrem fazendo uma viagem que poderia ser feita de ônibus? Ou, sabe, eu não tenho uma solução, realmente não tenho. Então, para mim, com imigração, é muito parecido com esse projeto em que eu simplesmente comecei e estou fazendo. Com imigração, eu não quero incentivar as pessoas a cruzarem e arriscarem suas vidas. É realmente uma péssima ideia. É muito perigoso. Mas se eu encontrar alguém e essa pessoa precisar de ajuda, eu realmente acredito no versículo. Tudo o que fizerdes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. E que se alguém precisar da minha ajuda, ou precisar de comida ou água, isso é simplesmente o básico de ser humano. Não consigo imaginar não ajudar essas pessoas, mas sei que os comentários virarão debate político. Eu espero que essa história seja mais sobre compaixão humana e encontrar uma maneira de servir seus irmãos e a humanidade, mesmo quando você não escolheu estar nessa situação. E não é algo que você acha que tem poder ou influência sobre isso. Você encontra as oportunidades de servir onde pode e deixa para as autoridades fazerem o trabalho delas, mesmo sabendo que provavelmente não farão. Obrigado por assistir.
Ele percebeu que estava vazando fluido hidráulico muito forte, e agora o momento da verdade.